Deus amado, Pai Celestial, quero, Senhor Deus, que Tua unção, Pai, derrame sobre mim, Senhor, que a Tua palavra ungida, Senhor Deus, possa chegar nos corações dos Teus filhos eleitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, amém, Senhor. Eu quero continuar aqui, começar aqui em Hebreus 11, eu quero ler a parte 11, a parte falando do nosso pai na fé Abraão, a partir do versículo 8, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, mas tinha um chamado. Ele não sabia para onde ia, mas ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado. Então Deus sabe de todas as coisas, e Deus chamou ele, e ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Esse homem, ele procurava uma cidade, Abraão, que o artífice e construtor não era homem dessa terra, era Deus. Era Deus, o construtor dessa cidade. Ele saiu atrás dessa cidade. Ele encontrou o rei dela. Então, se tem um rei dessa cidade, tem esse rei, e não é um rei aqui dessa terra. Então, tem uma pátria onde ele é o rei, né? Tem uma cidade, lá ele é rei. Então, ele viu esse rei e ele viu logo que esse rei não era dessa cidade daqui. Era uma cidade que era construída por ele, por Deus, que era ele mesmo. Ele mesmo era o rei. Que é o Rei dos Santos hoje, Rei dos Santos. Nós estamos felizes, porque Ele é o Rei dos Santos. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Nosso Abraão, nosso pai, encabeçou lá. Então, ele buscava essa cidade cujo construtor, o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. É Deus que dá a virtude. Ela recebeu a virtude de conceber, porque lá ela estava para negar. Negou que riu, né? Negou que riu, mas quando chegou aqui ela recebeu uma virtude. Nós nunca devemos condenar as pessoas, fazer julgamento, porque tem uma hora que aquela pessoa recebe uma virtude. Recebe uma virtude de conceber do Espírito Santo, conceber de Deus. Então, ele ser um filho de Deus, e nós não sabíamos, nós estávamos lá pisando por cima dele, nós estávamos lá fazendo julgamento sobre ele, né? Mas quando ele recebeu a virtude, Sara recebeu a virtude aqui. E Deus não acabou com ela, porque sabia que ela estava em Abraão. E nós não somos acabados também, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Por o que nós já cometemos, Deus não acabou com nós, porque nós estamos em Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero mostrar aqui mais para vocês aqui, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, recebeu, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ele é fiel para cumprir sua promessa, ela creu, ele é fiel para cumprir sua palavra, ela creu, Sara creu. Nós não vimos ali antes ela crendo, mas depois ela creu. Tem muitas pessoas que nós não vemos e acham que não vai estar lá, e vai estar lá. Vai estar lá, porque ela creu depois. Ela creu. Não é aos olhos humanos, aos olhos carnais que nós vemos. Não, Deus pode abrir lá na frente e aí crer. Crer, receber a virtude. Ela recebeu a virtude e creu. Creu que ele era capaz de cumprir com a promessa. E vamos, a partir de agora, crer que Deus é capaz de cumprir com a promessa para nós também. Ele é capaz de cumprir com a promessa. Porque tinha por fiel aquele que ele não tinha prometido. Ele é fiel às suas promessas. Deus é fiel, mas é às suas promessas. Deus é fiel àquele que ele prometeu. Ele é fiel àquele que ele prometeu. Nós sabemos bem disso. Ele é fiel à sua palavra. Sua palavra de promessa, ele é fiel.
pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tanto em multidões como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. De um só, e esse já amortecido, de um vento amortecido. Desses daí saíram multidões inumeráveis, que Deus pega as coisas que não é nada e faz muita coisa. Pegou um vento morto e transformou e fez muita coisa. Pegou um Abraão e já também, na velhice, e fez muita coisa. Deus não precisa de muita coisa para fazer muita coisa. Deus precisa de um só para fazer muita coisa. Deus precisou de um vento morto, um vento já morto já, para trazer inumeráveis pessoas, filhos. Deus precisa só de um. Eu não preciso de muito não. Eu sou de um vento amortecido para trazer inumeráveis, inúmeros, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Deus faz as coisas. Deus faz as coisas de pouca coisa. Faz muitas coisas. Isso aqui que nós devemos mastigar e tirar o suco disso aqui. Olha, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Meus irmãos, isso aí dá para nós se envergonhar. Tudo aquilo ali eles fizeram só por ouvir nossa promessa, ouvir as promessas. Nós estamos agora com uma coisa depois do outro lado da cruz já. Nós não estamos mais antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Eles morreram nessa esperança, na promessa. Eles morreram na promessa. Por causa disso que todos eles andam lá a viver nesse tempo que nós estamos vivendo, e nós não estamos dando valor às vezes. Nós não estamos dando, muitas vezes nós não estamos dando valor. O tempo que nós estamos vivendo que Deus deu para nós, irmão, que é o melhor tempo da terra de viver nesse mundo. Irmão, se fosse perguntado a ele, antes do mundo existir, qual o tempo, e mostrar todos os tempos, do começo até agora, ele disse, agora mesmo, era o tempo que eu queria viver. Agora mesmo, sim, agora mesmo, era o tempo que eu queria viver. Olha, então eles abraçaram, mas de longe. Eu não tinha vindo o filho de Davi já ainda, como ele veio, ele já veio do filho de Davi, já derramou o sangue, já passou para nós esse acesso com Deus, dessa maneira, da vinda do grande Espírito Santo, encarnando em nós, pobre, que era pobre, miserável, mas aí pela graça e a misericórdia, nós chegamos a ser morada do Deus vivente, do Deus vivo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eles eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. O que eles falaram aqui claramente está provando que eles buscam uma pátria. As palavras deles, o que eles falaram aqui, estava mostrando, e como eles agiam, estava mostrando que eles buscavam uma pátria. Uma pátria. Não era que eles estavam lá não, eles eram estranhos, eles se davam por estrangeiro, por forasteiro, estrangeiro. Mas eles sabiam, crendo, claro, e dizendo claramente que buscavam uma pátria, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus. Deus não tem vergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha de nós. Deus não se envergonha. Nós vamos estipular, o tempo que Salmão não se envergonhou da prostituta. Boaz não se envergonhou de Ruth. Vai ver isso aí.
Esses homens não se envergonharam. Agora, nosso Senhor Jesus não se envergonha de nós também não. Ele não se envergonha do que nós somos não. Ele não se envergonha. Nós ainda é que se envergonhamos, né? Às vezes, né? Se envergonhávamos. Mas agora não vamos mais se envergonhar dele. Vamos ter muito cuidado para não se envergonhar dele mais. Porque ele não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Ele não tem vergonha de ser chamado Deus de uma prostituta, Deus de um ladrão, seja quem for. Ele não se envergonhou. Ele não se envergonha de ser chamado Deus, o Deus deles. Ele não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Quem somos nós, de onde viemos, o que eles nos praticavam, ele não se envergonhou de nós. Alegria, né? Para nós. Isso é pão da vida que nós estamos nos alimentando, ingerindo, para nós sermos mudados. Glória a Deus, aleluia. Olha, então diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Agora Deus ele considera mesmo a sua promessa. Você vai ver aqui que Abraão, ele tinha Ismael, mas ele queria chamar o seu unigênito. E Ismael, esse aqui já nasceu, Abraão circuncidado já. Esse aqui foi o filho da promessa, ele se chama o unigênito. O outro não foi da promessa, foi com Agar. O outro foi por uma vontade de Sara, querendo dar uma ajuda à promessa de Deus. Aí considerou isso aqui como unigênito. Isso aqui é unigênito. Mas tem Ismael? Tem Ismael, mas Ismael nasceu antes de ser circuncidado. Ele nasceu com uma mulher dando uma ajuda no nascimento. Não foi como da promessa que Deus prometeu. Deus considera o da promessa. Por isso que nós somos filhos da promessa, nós. Deus tem os filhos da promessa, os benditos do Senhor. No último dia que Ele prometeu que estava na terra aqui. Os que aceitam a palavra do Senhor. Os benditos do Senhor. Filhos prometidos dos últimos dias. Glória a Deus, aleluia. Então pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para que até dos mortos o ressuscitar. Até dos mortos o ressuscitar. Ele ia matar Isaque mesmo, crendo na ressurreição. Ele ia matar, quando ele disse, eu e o moço voltaremos, ele creu que ia matar. Deus não disse a ele que ele não ia matar. Mas só que uma coisa, ele creu que ia matar e Deus ia ressuscitar. Então você diz, mas Abraão, nós hoje cremos na ressurreição, fica difícil, mas Abraão creu na ressurreição. Nós somos filhos de Abraão, Abraão criou na ressurreição de Isaque. Eu vou matar e vou voltar com o jovem de novo, com o garoto. Porque Deus é capaz de ressuscitar. Ele já prometeu que esse menino aí ia vir multidões, essa semente aí. Então se eu matar, ele ressuscita. A fé de Abraão foi essa. Ele criou na ressurreição de Isaque. Creu. Não ia pensando em chegar lá e Deus ia parar a mão dele, não. Ele ia descendo a mão na garganta do rapaz. Ele ia descendo a mão. Ele não ia descendo, ele não ia ali pensando em parar a mão, não. Por isso que a voz falou muito forte. Para, Abraão! Para, Abraão! Ele ia descendo a mão mesmo, na garganta do garoto. Mas ele ia com certeza. Eu vou matar e Deus vai ressuscitar ele. Porque Deus não quebra a sua palavra. Deus não atropela a sua palavra. Deus disse que dele ia sair muitas multidões de gente. De filho era através do filho da promessa. Então Deus vai agora manda matar. Acaba com a promessa. Mas sabendo que se ele acabasse com a promessa, ele levantava a promessa de novo. Era o filho. Matava, mas ressuscitava.
Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele veio, o próprio Deus permitiu ele morrer na cruz. Ele mesmo disse que ninguém matava ele. Ele disse: a minha vida eu dou, e tenho poder de tomar de novo. Tenho poder de dar e tenho poder de tomar. Ninguém podia matar Jesus Cristo. Quem pensar que podia matar Jesus Cristo estava enganado. Agora ele tinha poder de dar. Se ele quisesse dar a vida dele. E tinha poder de tomar de volta. Poder de dar e de tomar, mas ninguém matar ele, não. Mataram porque ele deu. Ele deu. Ele deixou matar. Mas ele disse: eu tenho poder de dar e tenho poder de tomar de volta de novo. Foi o que aconteceu. A ressurreição, muitas pessoas não creem na ressurreição de Jesus Cristo. Ele disse: eu tenho poder de dar a minha vida e tenho poder de tomar de volta. Mas ninguém pode me tirar de mim. Ninguém podia tirar a vida de Jesus Cristo. Nem o mar, nem nada. Nem a tempestade, nada podia matar ele. Nada podia matar ele, não. Agora ele tinha poder de dar e tomar. Então ele deu. Deu e tomou de volta. A escritura a gente tem que crer nela como ela é. E como está dizendo. Não é qualquer pessoa vai chegar e matar Jesus, não. Ele tinha poder de dar. Quando ele quis dar, ele deu a vida dele. Mas também ele tomou de volta. Promessa para nós também, né? Para nós também. A Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará os vossos corpos mortais. Traz a vida outra vez. E vivificar quer dizer, foi morto e voltou a viver. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, e aqui onde é que eu vou aqui já? Vamos aqui agora. Sendo-lhe dito, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ele não considerou que Deus ia empatar, não. Ele não considerou que Deus ia emparar a mão dele. Para, Abraão, não. Ele não considerou isso aí. Ele considerou que ele era capaz de ressuscitar. Quando foi provado assim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Se em Isaque era para ser chamada a descendência, então ele podia matar quem que ia ressuscitar. Ele creu na ressurreição. Chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu portão. Que é a noiva do Velho Testamento. Que é a noiva do Velho Testamento. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então, tudo estava ligado em sair desde quando olharam para Jó. Desde quando olharam para Jó. E Jó disse que ainda que os vermes da pele comessem a carne dele, ele ainda nos próprios olhos dele veria o Senhor. Primeiro que viu na ressurreição já foi Jó. Por isso que todas as vezes correu tudo para ser sepultado lá, já foi sepultado. Abraão sepultou Sara lá, e todas as vezes era levado para lá. Porque tinha que ser sepultado lá, porque foi o primeiro da carreira, foi Jó. Que disse, ainda que os vermes da minha pele comam a minha carne, vê-lo-ei por mim mesmo e meus próprios olhos, e não o outro verão. Porque o Senhor se levantará sobre essa terra. Jó falou essas palavras aí e Abraão ficou de olho nisso aí. E como nós fica de olho agora nos outros também, Abraão e todos os filhos de Deus que já passaram nessa terra, que cada um é um testemunho para nós. Então, quando ele soube disso aí,
E aí ele foi e criou isso aí também. Aí os outros creram, aí José, aí foi tudo. Olha, então diz assim, e daí também em figura ele recobrou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú para tantas coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos, a levar para lá. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Esse é o libertador. E não temeram o mandamento do rei. Esse negócio de ter medo do rei. Moisés também não temeu também o rei. E faraó nenhum podia matar Moisés. Pai de Moisés não temeram o rei. Nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer sem medo, porque nós temos um Deus que é Deus e cumpre todas as coisas. É fiel às suas promessas. Esse menino é formoso e esse é o libertador, porque ele sabia, eles tinham inspiração e sabiam. Eles oraram, estavam pedindo por um libertador. E eles que estavam pedindo por um libertador, o libertador veio ele mesmo. Veio da família dele mesmo, era o filho dele, que era o libertador. Então ele viu que o menino era formoso, porque ele era um libertador. E não temeram o rei. Não temeram o rei. Graças a Deus. E saiu tudo bem, O menino foi para a casa do rei, se criou lá na mordomia. A mãe do menino também ganhou o salário, deu de mamar o menino, beijava a hora que queria. A própria babá era a própria mãe. Deus sabe como fazer as coisas. Foi bem criado lá, o libertador. Mas mesmo assim, com a conversa da mãe dele, falando nos ouvidos dele tudo, ele ainda foi libertado de uma maneira que não era apropriada por Deus. Ele ia na força militar, queria tirar o povo de lá, mas Deus não queria força militar. Deus é que queria libertar. Puxou ele para fora, depois que ele matou aquele egípcio. Quando ele volta, a volta por quê? Porque teve um encontro com a coluna de fogo, uma sarça que se queimava e não se consumia. Aí ele ficou admirado como é que uma sarça está pegando fogo e a sarça não se consome. E disse que ele virou para ver. Quando você vira para ver, Deus lhe mostra. Então quando ele virou para olhar, aí Deus falou com ele. Disse que a terra era santa, e era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Desceu com mão poderosa, porque ouviu a aflição do povo dele, gemido. E ali o libertador estava na terra, que era Moisés. O libertador estava na terra. E pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Agora isso aqui é pela fé. Não se esqueçam, meus irmãos, minhas irmãs, é pela fé. Tudo isso aqui foi feito pela fé. Aqui são os heróis da fé. E é a galeria dos heróis da fé. Tudo é pela fé. Em toda frase aqui, a primeira coisa é pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Glória a Deus, aleluia. Que Deus nos dê a cada um de nós essa fé. Porque é pela fé, tudo é pela fé. Você que está ouvindo aí, eu também preciso de mais e mais dessa fé. E você precisa e você vai receber também. Eu vou receber mais e você vai receber mais. Porque é pela fé. A virtude de Sara foi Ele que deu a Sara. E a virtude que nós temos também é Deus que dá a nós. A Bíblia diz: pela fé foi salvo, pela graça de foi salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa fé aí que você recebe é um dom de Deus, e eu também. É um dom de Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Trocou o mundo mesmo, por Deus. Olha, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque o gozo do pecado é por um pouco de tempo. Você que está juntando fazendas, casas, e muitas mulheres, e
e se aproveitando dessas coisas desse mundo, esse gozo aí é por um pouco de tempo. Porque por um pouco de tempo ter esse gozo do pecado. Deixa esse pecado para trás e venha para Jesus Cristo, se arrependa, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Passe a servir a Deus, amar a Deus, adorar a Deus. Troque isso aí, deixe isso aí para trás, porque isso aí é só por um pouco de tempo. O que você vai recebe agora é eterno, é eterno. Olha, escolhendo antes ser maltratado com um pouco de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em mente a recompensa. Preferiu o tesouro, preferiu sofrer o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Tudo pela fé. Pela fé deixou o Egito, não temendo, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés ficou ali como vendo o invisível. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós podemos olhar para aquele que é invisível. Criou todas as coisas. Criou tudo, é invisível. Como lá no começo, lá em Hebreus não fala. O feito das coisas que não são visíveis, não aparentes. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Olha aí, livrou a mão dos primogênitos. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Que coisa que Cristo fez. Pela fé, ele usou sangue de animal lá. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Essa mulher se encontrava em cima do muro. Aonde o juiz bateu foi no muro, mas essa mulher estava segura. Raabe. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Muitos, pela fé. Faltar-me-ia o tempo. Os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões. Tudo pelo quê? Pela fé. Tudo pela fé. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fusta os exércitos dos inimigos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Tudo pela fé. E os outros experimentaram escárnios e açoites de até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas, peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo
tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa maior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Tudo pela fé, tudo pela fé. E Deus ainda proveu uma coisa maior, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Precisa de nós, meus irmãos. Precisa de completar o restante. E esse restante é nós que estamos na terra agora. Então vamos entrar no mesmo caminho deles, entrar na mesma fé. Pela fé, que Deus abençoe a cada um. Deus cubra você de graça. Que essa fé, tudo seja pela fé na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Tudo seja pela fé. Deus abençoe a cada pessoa que entrega o coração para essa mensagem, de deixar a fé de Jesus entrar no coração, de andar pela fé, não pelos sentidos, mas pela fé. Deus cubra a cada um com a soberana graça dele ainda. E nós sabemos que o tempo está próximo de acabar, mas ainda está aqui essa oportunidade, levando essa mensagem com amor a cada pessoa, porque nós não queremos ver as almas de Deus se perderem, mas se aquelas almas de Deus